Oi pessoal, vim fazer um vídeo aqui. Eu vou estar fazendo uma oração primeiro, assim, antes de falar do assunto. Deus e Jesus abençoe o pessoal que está assistindo e as outras pessoas também. Amém. Aí eu vou estar lendo versículos para vocês de introdução primeiro, antes de falar do assunto. O primeiro versículo que eu vou ler é esse aqui, Mateus capítulo 18, versículo 3. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vou estar lendo outro. Espera um momento. É Lucas capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? É, não é isso não, porque é pergunta. Então eu vou ler de novo aqui, tem que fazer a entonação de pergunta. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para. Eu não soube. É na pergunta no final. Deixa eu. Ah, vou ler aqui. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E agora eu elaborei aqui é, um estudo aqui para falar nesse vídeo, muito estudo para falar nesse vídeo. E eu vou estar olhando, eu deixei a janela do computador aberta aqui para poder lembrar a ordem certa aqui dos assuntos. Lembrei aqui.
Eu não me lembro se eu tenho que recomendar para vocês agora, vocês assistirem o clipe de música no canal do YouTube. No YouTube, o nome da música é Até Chegar em Sião. Se eu tenho que recomendar agora, acabou que eu falei aí o meu dilema, se vocês ficaram sabendo o nome da música, porque foi muita coisa que eu elaborei aqui, estava elaborando aqui. Ou se eu tenho que falar o versículo primeiro e recomendar depois, mas enfim, vocês já ficaram sabendo e eu vou falar o versículo aqui, que eu não lembrei a ordem aqui exata, será um primeiro ou outro depois? Mas enfim, vamos fazer assim, se a ordem for eu falo das duas maneiras. Recomendo para vocês, eu vou recomendar depois só para acho que uma forma de gravar no meu cérebro de estudo. Eu tô aprendendo também, gente. Eu recomendo de novo depois. O versículo é Mateus capítulo 6, versículo 34. Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Fiquei na dúvida se eu falei ao dia. Acho que eu falei mais, fiquei na dúvida, vou repetir aqui. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. Bom, pessoal, eu vou estar falando de um assunto para vocês aqui, que é o seguinte. Se vocês fazer um adendo aqui, se vocês forem numa fila de um banco, ou se vocês forem numa loteria, se vocês estiverem numa fila de espera e alguém sentado do teu lado, um amigo seu que você não tem muita intimidade, que você já conheceu na infância, e ele ficar com uma raquete de tênis de mesa, o lugar ter perto lugar de tênis de mesa que ele jogou, tá tendo um campeonato, você, em consideração seu pai, você fala assim, não tem lugar para, não tem negócio para me sentar, porque não falou cadeira. Aí a pessoa, você quer assistir o campeonato em consideração seu pai, você podia ter ido para casa. Aí vou falar assim, não sei se vou estar corrigindo o que eu tô falando. Você deixa de ir para sua casa, que é até perto do local, para confraternizar. Há muito tempo que você não vai no local de tênis de mesa, você quer assistir o campeonato. Mas tudo bem, lá tem um chefe que você respeita, tem outros chefes de patente menor desses chefes, assim, em termos de inteligência do tênis de mesa, joga bem o tênis de mesa. Só que tem um problema, pessoal. Nesse exemplo fictício que eu estou citando aqui, o que acontece? O chefe, se lembra que eu fiz um vídeo falando sobre hierarquia? Não adianta a pessoa ter hierarquia e quando ela sair na rua, ela ser chefe e os outros, porque ela está sendo boa, ela está sendo ingênua, está sendo romântica, e os outros ficarem encarando, sabe, discriminando. E aí ela ir no local e depois ir com aquilo ali na cabeça. Se o ser humano pudesse usar a inteligência para poder coibir isso, né? E seria bom, porque eu já vi uma pregação sobre
a pessoa trocar a roda do seu carro usando o macaco, eu acho que era isso daqui, se eu não me engano. Se ela sabe trocar a roda do carro usando o macaco, Deus ele não vai vir para trocar. Então acho que era isso que foi falado na pregação, parecido com isso. Acho que faz muito tempo que eu vi assisti essa pregação na televisão. E então e o que não foi falado nessa pregação foi o seguinte, eu acho, se não estiver enganado, sobre os outros motivos que Deus tem para poder não vir na Terra por enquanto. Dos estudos evangélicos que eu já fiz, eu não lembro agora, nem lembro se eu estudei sobre isso, se Deus, quando a época, depois que tiver os salvos, depois do milênio, dos salvos no milênio, reinarão 1000 anos com Cristo, Satanás vai estar preso. Depois do milênio, quando as pessoas morarem na Terra, elas vão ficar... Não, se Deus ele vai estar também na Terra com as pessoas ou se ele vai estar em outro lugar. Eu não me lembro de ter sabido disso, então agora eu não estou sabendo. Então como é que eu vou falar isso? Se Deus ficar ou não, porque eu não sei, na Terra, quando as pessoas estiverem morando na Terra, depois de serem salvas, depois que Satanás for destruído, inclusive eu acho que ele me acusa, você, o único que eu vou ser destruído, você tem que pedir perdão para mim. No meu não falta de entendimento, se pode dizer assim, no que eu não sei, se ele estiver me enganando ou não, eu até fico com medo aí eu falo, se for isso daqui, porque eu não quero pecar. Perdão, Satanás. Enfim, eu não sei se... Porque Satanás ele acusa. Satanás eu acho que é o chefe, Lúcifer. O diabo. Eu acho que pode chamar o chefe tanto de Lúcifer, tanto de Satanás, tanto de capeta. Mas também tem a fala de... acho que assim, para referindo ao ele era luz, aliás, ele era diabo antes de ser diabo, ele era anjo, o nome dele era Lúcifer, depois ele se tornou um diabo. Então essa questão de... Tô lembrando que quando Deus, se o ser humano depois de salvo, ele vai poder ver Deus, ou se ele nem vai poder ver outra pessoa do céu, vai estar orientando, vai estar passando os estudos da eternidade lá para as pessoas. Ou se quando a pessoa estiver salva e se Deus estiver morando perto, se ele vai poder se ele vai poder aparecer, vai poder falar para a pessoa que porque ele não podia vir na época da Terra, ou se vai ser outra pessoa com corpo glorificado que vai falar, vai explicar isso, porque na época da Terra ele não podia vir usar o macaco e trocar a roda do carro da pessoa, porque ele não podia vir. Não sei se o próprio Deus vai explicar, ou se Jesus vai explicar, ou se pode-se dizer um mentor de Jesus e Deus que vai explicar, ou se tiver outro nome, enfim, alguém do céu salvo, ou um anjo, ou um querubim, vai explicar isso, porque Deus ele não podia vir na época antes do Satanás, ou demônio, ou esses dois nomes, deles
ser o demônio dele ter sido destruído por Deus. Então esse caso de, se você tá aí, você tá no local, ou então ou esperando numa fila de um banco, ou esperando numa loteria, aí chega um amigo seu que você tem pouca intimidade, que você conheceu ele na infância, e aí ele fica balançando a raquete, até se ele não sabe que está fazendo contra você, e você perdoa essa pessoa. Mas aí ele fica balançando o único lugar que vago para você sentar ali. Se acontecesse isso, um exemplo fictício. Tomara que não aconteça para você. Eu quero o bem seu. Se tivesse um único lugar e você tivesse lá em consideração seu pai, aí ele ficava... Eu não vou fazer esse gesto obsceno com uma raquete aqui no meu vídeo, mas ele ficasse com a raquete na direção de... Depois que você falou assim, em vez de você se confundiu, em vez de você falar... se confundiu ou foi outro motivo, em vez de você ter falado, não tem uma cadeira para mim sentar, você tivesse falado, não tem um negócio para mim sentar, porque se você confundisse cadeira com a palavra negócio, e depois ele pegasse, você olhasse sério para ele, quando ele botasse a raquete pro lado na direção da perna dele que está mais próxima de você, você olhasse sério para ele, querendo que ele não fizesse isso. Aí ele botasse do lado da outra perna, da outra pessoa, você, por distração, você não pensaria se ele te estava ofendendo, eu acho, ofendendo a outra pessoa. Porque eu acho que a outra pessoa não seria uma pessoa tão perseguida quanto você. Se no caso, se na tua vida, você estivesse sendo muito perseguido, entendeu? Então você pensaria que ele respeitou a sua seriedade de você ter olhado sério para ele. Agora, se ele ficasse balançando a raquete do lado da perna, da tua perna, da perna dele que estivesse próxima do seu lado, você ia começar a afastar a cabeça de longe dele, e aí ele começasse botar a raquete entre as pernas, ficasse balançando a raquete, e aí depois disso alguém que tivesse em pé, sabe? O jogo é numa direção, você tem que olhar, se estivesse acontecendo, você teria que olhar numa direção para o jogo, que o jogo estaria ocorrendo naquela direção. Aí alguém ficasse em pé, na outra direção, querendo comandar a situação, sabe? Olhando para o jogo, mas volta e meia olhando para você, te manjando, sabe? Te manjando. Enquanto você foi para lá, você podia ir para casa, e você, muito tempo que você não ia lá, você foi para ficar junto do teu pai, porque o teu pai vai... Se o teu pai... Eu falei assim, eu falei errado. Se o teu pai fosse um jogador de tênis de mesa, fosse esse contexto todo de situação, você fosse visitar ele no tênis de mesa, lá para confraternizar um campeonato, mas você foi sem saber que era campeonato. Você viu teu pai entrando na academia, tudo isso é fictício, tá? Eu suponho que você fizesse academia. Aí você visse o teu pai entrando, e aí se até falando daquele assunto de novo, se você fosse uma pessoa perseguida, se você não é uma pessoa perseguida, eu torço por você, eu torço que para você seja uma pessoa que não seja perseguida. Porque pensa bem, se você for uma pessoa que faz academia ou não, você faz a sua academia, você fica na tua cabeça enquanto tu tá fazendo esteira, tu tá aproveitando. Tudo isso é fictício. Até o que eu vou falar, se eu falar coisas que não é que você faz na tua vida, considera tudo isso fictício, para que eu não precise ficar falando assim, é fictício, fica toda hora falando fictício. É tudo fictício mesmo, desse exemplo fictício. Você ficasse na esteira,
andando na esteira é mais preocupado, sabe? Tu manjasse professor de rabo de olho. Rabo de olho é uma visão, assim, se, por exemplo, você olha na imagem do branco da parede aqui, na direção fixa no branco da parede. Aí pela visão, acho que é periférica, você consegue ver o quadro. Por exemplo, se você olha, você vai apontar. Peraí, deixa eu tentar apontar certo aqui. Complicado aqui. Você olha pro branco da parede, aí você consegue ver os dois quadros pela visão, acho que é periférica, que é a visão que se chama no sentido figurado de visão de rabo de olho. Que eu esqueci a linha de raciocínio do negócio que eu estava falando de visão periférica, de olhar no ponto você olhar no ponto da parede e perceber o que está do lado. Ah, lembrei o que é. Você está na esteira, aí você, pela visão periférica, de rabo de olho, você vê o professor te manjando, o professor de braços cruzados, te olhando. Mas, pessoal, se vocês repararem na vida, caiu um negócio, estava pendurado na parede. Se vocês se repararem na vida normal, tem as coisas de tolerância, por exemplo, a pessoa está com o braço cruzado, mas não está te abordando, não está fazendo nada. Tem tolerância, como também você pode errar de encarar uma pessoa de um jeito que ela não está gostando, mas ela te tolera. Tem uma tolerância, mas quando o negócio, se pode se dizer assim, passa do limite, quando está demais, assim, quando no sentido figurado apertou na ferida da pessoa, aí é um negócio que, por exemplo, o que aconteceu comigo hoje, que eu estou falando, fazendo esse vídeo todo aí. Aí o que acontece? Até voltando a falar do assunto que eu estava na rua, aí eu falei para vocês em outro vídeo, no penúltimo vídeo que eu fiz, que eu estava de capuz, eu estava de óculos, aí eu falei sobre que a pessoa ligou o farol e ligou a lanterna, ou era farol ou lanterna, acho que falei isso, eu parecido com isso. Mas eu falei em farol, eu falei em lanterna. É que isso, parecido com isso, eu usei de falar isso na questão de que eu quero passar para a pessoa o que eu falei exato, mas vocês já repararam quando vocês conversam algo? Eu até falei de um exemplo que é um pouco longe no sentido figurado, do que acontece na vida normal, remota, sabe? Mas foi o exemplo que eu encontrei, foi o exemplo que eu lembrei agora. Aí eu vou citar esses. É quando a pessoa fala assim, aliás, quando é um negócio assim, a pessoa usa o liquidificador, aí faz uma vitamina para ela, aí se for contar para uma pessoa, ela fala assim, ela lembrasse que a imagem do liquidificador, mas ela não lembrasse o nome do liquidificador e falasse batedor. É por isso que eu falei um exemplo remoto, porque não acontece no dia a dia isso de liquidificador com batedor. Tem que pensar em outro exemplo aqui do que costuma acontecer. O que eu pensei aqui, confundir cor. A pessoa não passa exato o que aconteceu do assunto. Ela fala sinônimo. Por isso que eu falei isso, parecido com isso. Então, tava na rua, aí eu falei desse caso que eu tava de capuz e tava de óculos. Aí falar com vocês é algo que, uma situação curiosa que me aconteceu, que assim, eu tava no ônibus, aí eu tava no ônibus, aí eu tava, pode ser que não seja, fazer esse adendo aqui, falar antes da ação principal.
pode ser que não seja uma pessoa do crime, sabe? Mas eu vou falar, era uma escola, aí ficava essa pessoa, que eu falei pode não ser uma pessoa do crime. Ela ficava em pé, aí ela ficava virando a cabeça para um lado e para o outro, séria. Aí depois que ela olhou sério para mim uma vez, porque eu vou fazer um adendo aqui. Na sociedade tem as situações e tem a situação que fica uma pessoa vigiando a situação. E por exemplo, se é com você, a pessoa que está vigiando em situações, e depois você passa para uma outra situação da tua vida, pouco tempo depois, ou um tempo mais ou menos. Por exemplo, assim, você está na rua, aí você está na tua rua e você precisa ir andando na tua rua para chegar no mercado. Aí, por exemplo, se acontecesse assim, do mercado tivesse cheio, aí você sentasse num banco. E quando você antes estava andando na rua para chegar no mercado, você estivesse olhando sério para os outros e você estivesse vigiando a situação. Aí depois que você chegasse no mercado, sentasse, porque o mercado estaria cheio se acontecesse isso, você falasse assim, não, falei errado. Você, não, você estivesse lá sentado e as pessoas, e as pessoas não, e uma pessoa começasse a ser ela o vigia. Por que eu falei isso? Porque eu estudei muito as pessoas. Desde quando eu era criança, com 9 anos, eu estudava no Instituto Kennedy. Eu vigiava meus amigos, pode-se dizer assim, vigiava os meus amigos. Eu analisava meus amigos enquanto eu estava lá na escola. Aí eu analisava se eles estavam, acho que esse aqui, se eu não estiver enganado. Eu analisava se eles estavam com expressão de sorrindo, ou se um estava triste, ou para me ajudar na amizade, ou se um estava eu já citei se um estava triste, tudo isso eu acho que faz tempo. Acho que foi 9 anos, de 9 anos até 9 anos, eu acho que 10 faz tempo, não tô lembrando direito. Até quanto tempo? Acho que eu fiquei nessa escola de 9 anos até 11 anos. Mas assim, eu acho que era isso. Eu analisava se estava. Eu acho que era isso que eu analisava, se estava triste, se estava sorrindo, ou se estava. Tem que pensar no. Me veio na cabeça assim, indeciso. Mas pensa só para ficar três tipos aqui, para poder citar um terceiro tipo para vocês, sem ser indeciso. Eu falei triste e rindo, e, ou então com uma expressão, eu acho, de querendo uma amizade mais profunda comigo, uma amizade, criar mais intimidade, mais amizade. Aí eu lembrava, aí quando eu chegava em casa, eu lembrava das expressões que eles estavam quando estava com eles na escola, e tentava analisar para poder, quando voltar para a escola, saber como lidar mais com eles, de um jeito que agradasse eles. Era isso que eu fazia. Eu analisava as expressões que eles estavam na escola, lembrava das expressões deles quando eles estavam em casa, e daí identificava cada expressão qual era, para poder saber que eles estavam sentindo, ou próximo do que eles estavam sentindo, para poder proceder com eles o melhor possível, ou para não falar essa palavra proceder, ter uma amizade com eles na escola, de uma amizade o mais próximo da perfeição, assim. Até acho que tem um caderno que tinha o telefone deles, que tem o telefone deles.
mas passou o tempo, acho que ficou guardado no meu armário. Enfim, é isso. E vou falar com vocês aqui. Eu peço para vocês analisarem o tipo de pessoa que... O tipo de pessoa assim, que... Do tipo que eu tô sendo agora. Eu não tô sério e tô falando com voz grossa. Quando vocês estiverem andando na rua, tiver um tipo de pessoa assim, analisem esse tipo de pessoa se a pessoa não estiver vendo que você está analisando por questão de educação. E você vai estar analisando para quê? Não para se meter na vida da pessoa. Você vai estar analisando como criança para poder conhecer como é que é esse tipo de pessoa. Já adiantando para você, esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que sabe bem de educação, sabe bastante educação. Isso não é uma perseguição para o tipo de pessoa que não é desse tipo. Por exemplo, um outro tipo de pessoa que é o tipo de pessoa que é sério e ele fala com voz grossa. Esse tipo de pessoa ele quer falar, ou se for mulher, ou se for homem, ele quer falar de um jeito que esteja certo e que até se ele falar com a pessoa que não é séria e fala com voz grossa, não está sério e fala com voz grossa, ele quer falar com essa pessoa que não está sério e está falando com voz grossa, está falando depois que ela falar com a voz grossa, terminar de falar para outra pessoa que é séria e fala com a voz grossa e falar com ela. Falar tá certo, ou então se ela até se a pessoa que não está séria e fala com voz grossa, falar algo errado, e esse tipo de pessoa é difícil de errar, ele vai aprendendo as situações na vida, é difícil de errar. Mas esse outro tipo de pessoa que é sério e fala com voz grossa, é muito difícil de errar também. Mas ele não fala de um jeito chamando atenção. Agora, o tipo de pessoa que não é séria, assim, não tá séria e tá falando com voz grossa, é o tipo de pessoa que fala uma fala de chamar atenção, porque é o natural desse tipo de pessoa de ser. Por ela... E fala chamando atenção, estando certo a fala dela. Agora, o tipo de pessoa que... Aí fala até mais alto, tipo, fala até mais alto. Agora, o tipo de pessoa que fala com voz grossa e fala sério, ele fala certo, ele fala um exemplo para você. Se, como parecido do que fala, porque pode estar falando de outro assunto. Assim, fazer aqui para vocês, mas eu acho que eu não vou ficar sério. Que o quadro é azul ali. Eu acho que não vou ficar sério no momento que eu estiver falando. Aí ele fala certa a palavra assim. O quadro é azul. Ele não chega e fala assim. Se ele falasse do quadro, aí ele falaria, que é difícil falar para vocês, falar assim, um exemplo imaginário da pessoa do tipo que é séria e fala com voz grossa. Aí se fosse falar do quadro, meu exemplo imaginário, mas na vida real é parecido. Parecido por quê? Porque eu acho que não vai estar falando do quadro, vai estar falando parecido. Se falasse de outro assunto, a maçã é verde, aí eu acho que falaria a maçã é verde. Aí eu vou falar no meu exemplo imaginário. Se a pessoa do meu exemplo imaginário falasse. Eu até fiquei na dúvida quando eu falei da maçã é verde. Mas eu acho que tá certo. Quando a pessoa fala assim, não é que na vida real vai acontecer. Mas é o jeito que se tem para passar o conhecimento. Eu acho que tá certo. Então, no meu exemplo imaginário, se a pessoa é séria, que fala com voz grossa, falasse do quadro azul, no meu exemplo imaginário, falaria: o quadro é azul. No entanto, a pessoa que não é séria, não ficar séria quando está falando com voz grossa, se ela fosse falar do azul do quadro,
e alguém tivesse feito algum erro e falasse algo errado do quadro, que realmente está errado de verdade, que Deus sabe, ele falaria assim, chamando a atenção, ele falaria assim: eu já falei para você que esse quadro é azul. Vocês entenderam a diferença do tipo de pessoa séria que fala com voz grossa e a pessoa que não está séria e fala com voz grossa? Essa é a diferença. Eu citei tudo isso, citei exemplo imaginário, porque na vida real, os dois tipos de pessoas, outras pessoas, exemplo imaginário é exemplo imaginário. Mas reparem, por exemplo, na vida real são outras pessoas, diferente do exemplo imaginário que eu citei. Mas são outras pessoas, que vai ter uma que vai falar sério com a voz grossa e vai ter outra que vai falar com a voz grossa sem estar sério. Aí eu vou falar para vocês um assunto aqui. Por exemplo, o filme Star Wars, que eu não estou lembrando o restante do nome, Star Wars, algum Star Wars, que eu não estou lembrando o capítulo, não estou lembrando agora, se é o 5, se é o 6. É um Star Wars, eu não estou lembrando como é que se fala assim, aqui. Star Wars, capítulo 6, Star Wars, capítulo 5. Mas enfim, acho que o nome do filme é o Star Wars da década de 70. Mas com o nome completo, Star Wars e o restante do nome. Eu não estou lembrando assim. Mas enfim, acho que pode se falar assim, Star Wars, por mais que não esteja falando o nome completo. Da década de 70, aí o Darth Sidious. Vou falar assim do nome completo. Aí o Darth Sidious, Star Wars com o nome completo, aí da década de 70. Aí imagina só, o Darth Sidious, as pessoas que viram Star Wars, tem o Darth Sidious, e as pessoas já viram o filme do Star Wars da década de 70, que eu não estou lembrando o nome completo, qual era o capítulo, e chegarem e falarem, fazerem um fake news do Darth Sidious. Fake news é notícia falsa, notícias falsas. Do Darth Sidious, que quando ele risse, alguém fizesse gesto obsceno para ele com a raquete. Até o diabo ali, eu acho que ele estava ameaçando: você falou só Star Wars, você tem que lembrar o capítulo completo. Mas como eu não lembrava o nome todo, eu acho que poderia falar Star Wars. Agora, se não for, eu corrijo. Eu falei errado, corrigindo o que eu falei. O nome tem Star Wars no nome. O nome completo o nome, não sei se tem algo antes no nome antes de Star Wars e o restante do nome, ou se é Star Wars, capítulo, pode se chamar assim, capítulo tal, ou Star Wars, capítulo, e o capítulo qual é, ou Star Wars em um nome, mas eu acho que é Star Wars, capítulo, e o capítulo que eu não estou lembrando agora, se for isso, qual é o restante do nome, se for capítulo, ou o capítulo mesmo. Então eu falei isso do riso, se fizesse um fake news do Darth Sidious seria errado, porque notícias falsas é errado. Agora, quando é uma notícia falsa emergencial, esse vídeo que eu estou fazendo agora vai ter mais coisa no meu vídeo. Isso aqui que eu estou fazendo é uma introdução longa do assunto, vai ter muito assunto ainda no meu vídeo. Podem ficar com a ansiosidade positiva, vai ter muito assunto ainda. Então, isso é uma introdução que eu estou falando, mas eu vou estar recomendando vídeos para vocês, vou estar mostrando o nome.
só ter paciência com a introdução que eu tô falando. Então eu falo assim, o deboche, aliás, vou voltar no assunto, a pessoa daquele assunto anterior. Se você estivesse na fila de um banco, o seu amigo que você não tem muita intimidade, que você até conheceu na infância, ele ficasse fazendo gesto obsceno com a raquete na tua direção, por mais que não estivesse olhando para você. Aí quando você olhasse para o jogo, ele olhasse sério para você. Mas olha só, presta atenção, o errado seria ele. Por que ele olhou sério para você? Se você teve a educação de ter olhado para o jogo, não era as coisas lá não era olhar para o jogo? É isso. Então, e depois que ele fizesse o gesto obsceno, alguém que estivesse em pé, até que te cumprimentou na academia. Os casos comigo que aconteceram, eu perdoo todas as pessoas. Eu quero a contribuição do bem acontecendo. Do bem acontecendo. E se tiver alguma pessoa que não escolheu ser evangélica adventista, eu torço para que ela escolha ser. Então torço para o bem acontecendo. Mas aí vou continuar falando falando a suposição, se pode se dizer assim. Assim, um exemplo fictício, se fosse com você. De você estar na fila do... Não me lembro se eu falei que você está na fila do mercado, está na fila da loteria, ou da fila... Eu citei loteria, se não me engano, mercado. Enfim, numa fila e tivesse o seu amigo que você não tivesse muita intimidade, conheceu ele na infância, mas ele depois passou o tempo, e aí ele fez gesto obsceno e e depois alguém em pé ficou debochando de você, sem olhar para você, ficou rindo, debochando de você. Dá para saber quando é deboche, quando vem uma tristeza na pessoa, se pode dizer assim. E a pessoa ainda consegue ficar séria para poder, com aquela seriedade, não ficar com tristeza, porque se ela deixasse de ficar séria, seria pior. Ela sentiria mais sofrimento. Então, se ela não ficar séria, se acontecer isso, torço para que não acontecesse mal para nenhum de vocês. Eu quero bem de vocês. Se acontece esse mal da pessoa ser debochada, se ela ficar séria, ela sofre menos, porque ela passa uma mensagem na seriedade dela de que aquele deboche está errado. A seriedade expressa de que o deboche está errado. Então, se, por exemplo, quando debochavam de mim no passado, eu não ficava sério, eu ficava naquele sofrimento. E as pessoas, elas olhavam com medo de mim. O que adiantava olhar para mim com medo se eu não queria que as pessoas tivessem medo de mim? E eu só... o que eu queria era não ser debochado. Ou se pode-se dizer assim também. A única coisa que eu queria naquele momento ali era educação. Eu não tive, mas eu perdoo que não teve educação comigo. Não tive porque ele não foi educado comigo, ele debochou de mim. Então, mas eu perdoo. Os casos que teve comigo, vou frisar aqui de novo. Eu perdoo todas as pessoas desse caso. Então, foi isso do sério que eu citei. Então, eu acho que eu já vou começar a estar falando dos outros assuntos, pessoal. Aí tem um plano aqui de vídeo meu, que é esse vídeo que eu estou fazendo. Eu vou analisar aqui, que eu tenho que lembrar para poder estar falando para vocês, para estar citando para vocês. Eu falei que recomendaria de novo a música Até Chegar em Sião. É um vídeo do YouTube. Assim, o nome do vídeo é
O nome da música é Até Chegar em Sião. Aí tem o vídeo no YouTube. Aí o nome do vídeo eu acho que é Até Chegar em Sião. Aí pessoal, espera um momento que eu tenho que ver as janelas aqui e ver e lembrar do que eu planejei para poder estar falando nesse vídeo aqui. E as janelas é um pouco complexo mexer nas janelas do computador. Eu acho que... Deixa eu só rever aqui as janelas aqui. Então é isso daqui, pessoal. Aliás, eu anotei aqui. Ó, eu recomendo a vocês, se eu tiver anotado certo aqui, que eu anotei, eu não conferi, que se pode se dizer assim porque estava tarde. O nome do vídeo que eu recomendo para vocês assistirem é esse aqui, ó. Espera aí, eu não sei se vai dar certo isso daqui que eu tô fazendo, pessoal. É esse que começa assim, Counter-Strike. Aí tá aqui. Counter-Strike e o restante até o final. Eu posso fazer o seguinte. Eu não sei se ficou fácil de ver ali. Eu posso botar na televisão aqui para vocês saberem. Eu não sei se deu para ver direito ali, por causa da qualidade desse vídeo. Eu posso botar ali na televisão. Não estava funcionando na televisão, pessoal. O nome do vídeo é em inglês, mas eu vou pronunciar em português aqui. Eu vou ler em português aqui. Não sei se eu vou ler algumas partes em inglês aqui. Counter-Strike, Source, Zumbi, Horde, Modo Zumbi, Horror, Boss Fight,
Fighting online, gameplay on live house map. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar melhor aqui para mostrar o nome aqui. Que eu vou estar comentando sobre isso, porque eu estou mostrando esse vídeo, eu vou estar comentando depois. Tem um motivo sobre isso. Tem outras anotações aqui, pessoal, mas eu vou estar lendo aqui, não sei se vou estar lendo algumas coisas em inglês, em português, mas o nome eu vou ler aqui do modo aqui que eu sei no momento aqui. Não sei se vou estar lendo errado ou lendo certo. Não sei se vou estar lendo em inglês e em português também. Counter-Strike, Source, Zumbi, Horde. Isso aí tá escrito mesmo, Horde. Mod Zumbi, Horror, Boss Fight, Online, Gameplay, Live House, Map. Aí termina aí o nome do vídeo. Eu recomendo. Eu não sei se eu li certo, eu não sei se eu li o inglês em português em inglês, mas era o nome do vídeo, eu acho que se eu escrevi tudo certo, que eu mostrei ele a imagem no caderno. E eu sou estudante da teoria de que tudo está interligado. Eu sou evangélico adventista também e sou estudante da teoria de que tudo está interligado. Se vocês já jogaram GTA 3, e tem no GTA 3 aquele negócio do... Não, falei errado. Tem no GTA 3 o jornal de Elvis no chão, caído no chão, jornal de Elvis. E eu não entendi ainda o interligado disso, mas eu penso bem nisso, na teoria do interligado, sobre o jornal do Elvis caído no chão, no jogo. Tem os jornais de Elvis caído no chão no jogo. Mas enfim, acho que isso foi um adendo que eu fiz, pode-se dizer assim. E eu vou estar continuando com... eu falei que ia comentar o vídeo que eu recomendei para vocês. Então é o seguinte: o boss da fase, aliás, agora eu fiquei na dúvida se ele é cenário ou se ele é boss, mas assim, tem ali no nome boss, não sei se eu pronunciei em inglês ou em português, mas tem o seguinte, tem isso daqui, aquele que aparece ali na fase, saindo da porta, gritando. Não adianta dar tiro nele, que ele é adereço da fase, ele é cenário também que se move na fase, que estava se movendo na fase. A gente fala assim, do vídeo, ele se move na fase, eu acho. Então não adiantava atirar nele, ele era... Não sei se estiver corrigindo o que eu falei. Ele era da fase, adereço lá da fase, não adiantava tirar ele. Então vocês se lembram quando eu falei sobre hierarquia, eu falei de Charles Atlas? Tem a ver com isso. Só que não sei se isso tem a ver com a teoria do interligado. O que tem a ver com a teoria do interligado sobre esse vídeo, no começo da fase tem isso, é uma cabeça grande, ele sai, essa cabeça sai da porta gritando. Isso tem nesse vídeo que eu recomendei para vocês, que eu mostrei no caderno. E o que eu quero estar falando do que eu acho que a teoria do interligado existe, eu acho que a teoria de que tudo está interligado existe, sim. Mesmo eu sendo evangélico adventista. E eu acho que é de Deus, que tem a ver. Tem a religião evangélica adventista que está certa.
Mas tem também a teoria de que tudo está interligado, que eu acho que está certa também. Que é o seguinte. Essa cabeça que saía da fase, ela parecia com um fisiculturista que faleceu, que eu planejei tudo o que eu ia fazer nesse vídeo aqui. E tá na janela que eu vou procurar aqui para poder falar o nome do vídeo para vocês verem a reportagem do fisiculturista que faleceu. Eu tô procurando aqui. Procurei, eu não achei a janela que eu vou pesquisar aqui de novo. Não sei se eu pesquisei outra coisa na janela. Mas enfim, vou pesquisar numa janela aqui. O nome do vídeo sobre o fisiculturista que faleceu é esse aqui, ó. Polícia investiga a morte de fisiculturista em boate de Belo Horizonte. Aí, eu posso até botar aqui, ó, para vocês ouvirem aqui, reportagem. A polícia investiga a morte de um fisiculturista dentro de uma boate. A direção da casa noturna diz que a vítima morreu de overdose, mas um amigo que estava na boate afirma que ele foi agredido até a morte pelos seguranças. A camisa e a correntinha foi tudo que sobrou do filho. E o que foi que o meu filho fez com esse pessoal para poder fazer isso com ele? Alain Guimarães Pontello, de 25 anos, participava de uma festa nesta boate, em Belo Horizonte. Ele e um amigo chegaram juntos ao local. No banheiro, os jovens foram abordados por seguranças da casa noturna. Já meteram um revólver no meu peito tão forte assim, ó, e mandou eu sumir. O advogado da empresa que presta segurança para a boate garante que os funcionários não estavam armados e que não houve agressão ao rapaz. Houve uma notícia de que estava havendo consumo e venda de drogas no banheiro. Ele saiu pulando algumas grades, veio ao solo já passando mal. O laudo da perícia não conseguiu dizer qual foi a causa da morte de Alain. Somente um laudo complementar, que deve ficar pronto em até 30 dias, vai apontar o motivo. Enquanto isso, a polícia trabalha com duas versões: a dos seguranças da boate e a do amigo de Alain, que estava com ele dentro do banheiro. A
A polícia confirma que Alan estava com vários ferimentos pelo corpo. Ele apresentava realmente umas escoriações. No local, os militares apreenderam 66 comprimidos de êxtase, 2 porções de cocaína e uma seringa com agulha. Material que, segundo a polícia, estava com seguranças. Alegaram que a droga foi encontrada com ele. Alan era estudante de educação física e fisiculturista. Frequentava a academia, o que, segundo a família e amigos, comprova que ele não consumia drogas. Ele fazia fisiculturismo, ele não podia usar droga. Era um rapaz saudável. Então, pessoal, depois vocês assistam. A polícia... Então, o que eu tá falando, deixa eu voltar aqui. A polícia investiga a morte de um fisiculturista dentro de uma boate. A direção... O que eu vou estar falando é sobre esse vídeo, que o nome é Polícia investiga a morte de fisiculturista em boate de Belo Horizonte, que eu recomendei para vocês. A teoria de que tudo está interligado, que eu sou estudante dela, vou estar falando sobre ela, é o seguinte. O vídeo que eu recomendei para vocês sobre, acho que o nome tem nome Horror Boys, mas eu não sei se eu falei o nome lendo o inglês em português, enfim, o nome é o nome que eu mostrei no caderno para vocês. Então, o que eu quero estar falando aqui é que essa cabeça grande que saía gritando saía da porta e depois gritava, que era uma cabeça adereço da fase, era do jogo, era cenário do jogo que se movia e gritava, ela aparece com esse fisiculturista que faleceu. Então isso eu acho que é da teoria de que tudo está interligado, que eu acho que está certa, que está correta assim. Se vocês repararem, eu estava fazendo esse vídeo aqui mais cedo, quando assim, se eu for estar corrigindo o que eu falei, eu não lembro se ele faleceu, se o vídeo, enfim, eu acho que o vídeo foi antes dele ter falecido. Então, ou se a fase veio depois, não sei a ordem, mas eu acho que não precisa ordem. Eu acho que, se for falar na ordem, se tiver a ordem correta, mas se for falar na ordem, ele se pareceu com a cabeça do jogo que saía da porta gritando. Agora eu vou falar mais. Esse jogo gravado aí, a gravação desse jogo, tenham paciência de assistir a gravação desse jogo todo, porque tem uma parte lá que eu vou deixar de surpresa para vocês, que lembra a parte de um vídeo que eu vou estar recomendando esse vídeo aqui para vocês. Vou estar recomendando para vocês entenderem que se a teoria de que tudo está interligado está certa, eu acho que está certa, depende de vocês, para vocês analisarem se está certo, eu acho que está certa, vocês analisarem esse vídeo e vocês assistirem todo dia aqui, mostrando aqui. Até aqui.
Até aqui. Aqui. Aí. Então, quando vocês assistirem esse vídeo, se vocês forem assistir esse vídeo todo, para vocês, se pode dizer assim, comparar, para vocês entenderem, eu acho que a teoria do interligado está certa, de que está tudo interligado, está certo? Assim, vocês assistirem que a teoria de tudo está interligado, está certo? Vocês Isso aqui é um V, tá, pessoal? Aí até aqui. Aí vocês analisem o que acontece entre 10h33 até 10h51. Vocês comparem. Eu não vou estar falando aqui de surpresa para vocês assistirem. Tem uma parte do vídeo que eu passei para vocês, que eu lendo aqui, eu não sei se eu estou lendo certo o português ou o inglês aqui, se eu estou lendo o inglês em português algumas partes e estou lendo em português algumas partes. Quando eu ler aqui, eu não sei se vou estar lendo português, inglês, algumas partes do que está escrito aqui. Não sei se... Enfim, eu não sei se vou estar lendo errado. Vou ler do jeito que eu não sei se vou estar lendo errado. Counter-Strike, Source, Zumbi, Horde, Mod, Zumbi, Horror, Boss Fight, Online, Gameplay, Online, House, Map. Enfim, esse vídeo aí, mesmo eu tendo lido errado, que eu mostrei o correto para vocês aí, né? No caderno. Esse aqui, ó. Não sei se eu vou estar lendo o inglês em português, o português em inglês, enfim. Quando eu ler aí, Counter-Strike, Source, Zumbi, Horde, Mod, Zumbi, Horror, Boss Fight, Online, Gameplay On, Line, House, Map. Aí vocês assistam esse, vão acompanhando que tem uma parte lá que acontece algo no jogo que é parecido com o que acontece nesse outro vídeo aqui. Nesse aí, e o nome é esse aí.
para vocês estudarem também essa teoria de que tudo está interligado, se está certo. Outra coisa, faltou eu ver se tem mais coisas para me falar no meu vídeo aqui. Ah, tem para falar sobre esse vídeo aqui. Sobre esse vídeo aqui que está o nome. Esse começa contra Strike e até lá não sei se vou estar lendo em português ou em inglês, assim, map. Começa contra Strike até aqui. Esse vídeo ele acontece ali que as pessoas ficam a pessoa que estava jogando, eu acho que estava jogando com a máquina. Aí o que acontece? A máquina ela não estava jogando com a máquina com um zumbi. A máquina ela não pula, ela não fazia o zumbi pular para um lado, para o outro, indo na direção de quem estava armado. Eu vou revelar um conhecimento para vocês. Quem é zumbi, ele acho que é furtivo. E quem joga com a arma é não furtivo, eu acho. Então, uma teoria que eu tenho uma teoria que Deus ele é não furtivo. Mas o que acontece? O correto, eu acho, é que Deus ele seja não furtivo. Agora, alguém que esteja fazendo errado, coisa errada, não ser não furtivo, eu acho que está errado. Eu acho até que o diabo ele acusa para Deus essa pessoa, se tiver alguém assim. Agora, essa questão que eu estou abordando aqui sobre o não furtivo, sobre furtivo, o zumbi era furtivo, então a máquina que estava jogando com ele, então ele não podia pular. Teve o boss da fase, ele ficou preso na parede, se vocês assistirem o vídeo todo, então não tinha graça aquilo, ele ficar preso na parede. Por mais que ele tivesse muita vida, o que adiantava isso? Não tinha graça essa questão também. Mas reparem o vídeo desse jogo com o vídeo do jogo do Mortal Kombat, e faz essa comparação com uma parte que tem no jogo que eu não vou falar para vocês de surpresa, com essa parte aí, de uma parte que acontece no jogo. Enfim, não vou falar qual zumbis são, deixar de surpresa para vocês. Mas tem uma parte parecida com essa parte dessa gravação do jogo do Mortal Kombat do 10h33 até 10h51. Aí vocês comparem. Aí o que acontece? Agora eu vou estar indo para um outro assunto aqui do planejamento do meu vídeo aqui. O assunto é o seguinte, pessoal. Eu vou recomendar para vocês assistirem esse vídeo aqui, ó, que o nome é esse aqui que eu vou falar. Trapézio descendente. Tá saindo da jaula o monstro. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo. Então, se eu já falei de hierarquia, já falei de Charles Atlas em outro vídeo. Se eu não me ou corrigindo o que eu falei, eu acho que eu falei de hierarquia nesse vídeo sim. Se eu já falei, não está corrigindo nada aqui. Eu falei de hierarquia, tá certo, se eu tiver falado nesse vídeo. Enfim, eu já falei de hierarquia
Então, eu vou revelar aqui algo do diabo, como o diabo é. O diabo, ele é alguém que, se saísse na rua alguém chamando a atenção, falando alto, do ímpio, falando assim, você tem que se salvar, você tem que ser evangélico adventista, falando alto com ele, ia ser um negócio que, até esqueci o que eu ia falar, lembrei. Se alguém saísse assim, falando assim com o ímpio, o diabo, ele ia, eu acho, odiar essa pessoa. Ou então se alguém provocasse, se alguém balançasse raquete, fizesse esse gesto obsceno para uma pessoa e a pessoa se aborrecesse nem com a pessoa que fez o gesto obsceno com a raquete para ela, se aborrecesse com a pessoa que estava em pé do lado, debochando, rindo sério, por mais que não debochasse sem olhar nos olhos, não debochou sem olhar nos olhos porque sabia da gravidade do que estava fazendo, sentiu medo de olhar nos olhos, porque estava grave. Agora, eu não sei se foi um deboche automático. Então, eu citei essa citação. É um caso, acho que agora está indo... O assunto está indo para o final do assunto. Então, se alguém... que acontece nessa questão de vocês compararem com a gravação dos jogos? Isso do não furtivo com furtivo. Quando a pessoa é não furtiva, aí usa do não furtivo, que Deus é não furtivo. Mas Deus é não furtivo fazendo bem. Eu estou fazendo esse vídeo agora, eu estou sendo não furtivo, eu acho, fazendo esse vídeo. Se o que eu falei de Deus, dele ser não furtivo, se está certo, acho que está certo. Porque, eu não sei se eu não estava lembrando direito, o não furtivo, eu acho que é o bicho, quando fica bravo, sabe? Porque quando os bichos, eles ficam bravos, eu acho que eles estão certos. Não pode ser alguém, eu acho assim, acho que alguém que assusta menos não pode, que assustar assim, se pensar assim, se parecer que está pensando assim, eu sou ruim mesmo, acho que pensa assim, eu sou ruim mesmo, não vai acontecer nada, entendeu? Tem que se afastar de pessoas assim. Isso é o meu conselho. Enquanto o animal, ele é bravo porque ele sabe que quando o animal fica bravo e faz um som, é a chamada de atenção para a pessoa que está fazendo o negócio, está pensando, eu sou ruim mesmo, entendeu? Esses aí, eles passam na sociedade, eles ficam na sociedade. Agora eu até lembrei de outro assunto. Eu pensei que ia finalizar o vídeo, mas vou estar arrematando com outro assunto. Vou estar arrematando já com o que eu já passei na rua para vocês. Então, essa questão, se a pessoa está séria pensando, eu sou ruim mesmo, eu estou sendo ruim assim mesmo. Por exemplo, até uma pessoa que tiver... Eu acho que eu já fiquei o tipo de sério do tipo assim, eu tô sendo ruim mesmo, mas não pensando isso, eu tô sendo ruim mesmo, entendeu? Agora, quando eu era criança, quando eu era bebê já, eu já ficava sério. Esse é o meu tipo de ser. Conforme eu vou aprendendo, conforme eu vou falando com voz grossa e deixando de ficar sério, pode-se dizer assim, acho que pode dizer assim, e deixando de ficar sério, que aí, em vez de ficar sério, passar a não ficar sério, e falar com voz grossa. Mas tem umas situações de mulher na sociedade que se passar do teu lado, ficar olhando sério para você para não ficar triste, você vai ter que olhar sério e você pode evitar confronto, você pode não olhar nos olhos dela e olhar sério no horizonte, ou próximo do horizonte, no princípio, você pode evitar confronto.
Você olha sério, você fica sério só para você não sofrer. E você passa sério com ela te olhando sério. Aquilo pode resultar em você se tornar alguém que fique sério falando com voz grossa quando você está lidando com algumas mulheres, mas você tem alguma mulher sua. Se você tem alguma pessoa do sexo masculino sua, com ela vai estar te tratando bem, você vai estar falando com voz grossa sem estar sério. Agora, se ela pode dizer assim, que eu não sei como é que vai falar da intimidade dos outros, mas se ela com você fazer uma criação de caso contigo, aquele cara um cara com voz impositiva na rua vai querer se meter na vida de vocês dois, entendeu? Eu acho que você não estou enganado. Então Então eu vou estar falando para vocês sobre... Um momentinho. Oi? Eu estou fazendo um vídeo aqui. Então, eu vou falar sobre o que eu já passei na rua. Isso tem a ver com esse negócio de furtivo ou não. Por exemplo, teve greve dos caminhoneiros. Aí, o que acontecia? Tinha os policiais. O que acontecia? Os policiais, eles trabalhavam para o governo. O governo era as pessoas que pagavam eles. Então, por mais que aconteceu algo ruim com os caminhoneiros, os policiais ali, eles iam do lado de quem estava pagando o dinheiro para eles, entendeu? Por mais que tivesse gente queimando o carro, mesmo assim, o policial ele não ia sentir medo, ele ia pensar que ele ia do lado da... Eu acho que é isso. Eu não sei, eu não estou dentro da cabeça deles para saber o que eles pensam. Eu achei ele pensar isso parecido com isso, que ele ia ficar do lado da pessoa que estava pagando ele. Mas eu já fiz vídeo falando sobre égide. Então, a pessoa quando está na rua, ela pode ficar sobre a égide até de uma mulher que não precisa ser um político. Basta ser uma mulher, a pessoa já fica sobre a égide de uma mulher. Uma mulher que fala com voz fina e olha sério, tem um olhar sério. Porque para as mulheres, passar esse conhecimento para vocês, para as mulheres, a sociedade não ensina as mulheres a falar com voz grossa, a ser como é que o homem passa a situação, a ser uma situação. As pessoas da sociedade não ensinam a mulher a passar pela situação que o homem passa na sociedade, de ter que aprender a falar com voz grossa, até se ele fala com voz grossa e não tá sério, a mulher olha de início, mas depois discrimina ele. No entanto, se ele fala sério com voz grossa, ela passa a ficar séria, por mais que ele esteja falando sem eu estar olhando nos olhos dela. Ela olha nos olhos da pessoa. Então o ímpio, ele é escravo de olhar sério nos olhos da pessoa. O exercício que eu vou passar para vocês hoje é vocês repararem na rua, reparem com cautela. Quando tem uma situação e a pessoa olha sério para outra pessoa. Inclusive eu estava falando de um assunto que eu não terminei o assunto. O assunto é o seguinte, voltando ao assunto, eu estava no ônibus, aí tinha uma pessoa, que eu não sei se era uma pessoa do crime, que ficava em pé, olhava para um lado, sério, olhava para o outro lado, sério, olhou para mim, sério,
E aí eu pensei assim em não olhar mais sério para ele. Eu fiquei olhando sério para frente, ele fora do ônibus, eu olhando, acho que a situação das outras pessoas passando. Aí, passado o tempo, veio uma pessoa que eu não sei se era dono de um colégio. Acho que ele estava com a esposa dele num carro, ele saiu do carro. Aí as pessoas, estudante feminina passava, eu acho que era feminina, se não me engano, e ele olhava sério. Ou era feminino ou era masculino. Enfim, estudante, ele olhava sério. Passou uma moça, não sei se era uma doutora, passou uma moça que era da sociedade, e ele também olhou sério para ela. E eu tava no ônibus, ele olhou sério para mim, depois o ônibus saiu, eu olhei sério para ele do lado de fora do ônibus, e ele pegou o cigarro, ele ficou fumando, acho que olhando para o horizonte, ou próximo do horizonte. Daí eu olhei sério, ele não olhou mais para mim, porque eu acho que ali ele se sentiu um chefe, se eu não estiver enganado. E eu acho que ele já pensou que... E ele fumava estando sério. Ele pensou que não precisava... Quando eu estava olhando sério para ele, com o ônibus em movimento saindo, eu acho que ele pensou, isso parece com isso, se não me engano, que não precisava mais olhar para mim. Que bastava ele estava com o cigarro dele lá. Acho que ele estava se sentindo um chefe, se eu não estiver enganado. Eu acho que ele estava se sentindo algo. Então, eu sei do conhecimento de que na sociedade, se tem algum rico que fez algo significativo, a pessoa do crime se acha de direito de dar cabo dessa pessoa. E isso aí tá errado, por mais que tenha feito algo significativo. O que está faltando fazer para as pessoas pobres é dar, ou se o político não fazer, vou falar esse adendo aqui, já estava falando adendo, se o político não fazer, poderia, se o adventista quisesse, fazer um projeto, um adventista fazer isso aqui, mas o adventista ele teria que ter dinheiro, bastante dinheiro, fazer um projeto da casa, trabalho para pessoa mais pobre, e ser obrigatório por uma justiça adventista da casa e trabalho. Não que tivesse uma pessoa pobre forçando que acontecesse isso, da pessoa adventista da casa e trabalho, mas que fosse obrigado, não que tivesse que ser um adventista, mas que fosse o adventista propício. Aí que está a questão. O adventista propício ali. Senão, não, falei errado. Teria que ser uma justiça paralela, adventista, de um adventista poder começar. São muitas pessoas pobres. A dar a casa e o trabalho já para começando pelo grupo de pessoas mais pobres, depois se estender de dar a casa e o trabalho para outras pessoas mais pobres, assim, menos pobres, mas ir analisando até preencher de que todas ficassem com a casa e o trabalho, e depois no final todas ficassem com a casa, o trabalho e, se possível, quando a pessoa melhorasse no trabalho, isso para um trabalho, isso para uma alta patente maior do trabalho e ganhasse mais dinheiro. Agora, se possível, se for começar um negócio assim, tem que começar aos poucos, tem que ir analisando. Tem que ir analisando, tem que estar conversando, tem que os adventistas estarem conversando entre eles.
como é que vai fazer o projeto, acho que vai começar. Não sou eu que vejo isso. Então acho, quando a pessoa fala acha, que pode ser ou pode não ser. Então eu acho que pode começar com um projeto menor. É aquilo que eu estava falando sobre para as pessoas mais pobres, começando com as pessoas mais pobres. Daquilo que eu estava falando sobre as pessoas mais pobres. Acho que eu corrigi o que eu falei ou não. Então, isso do que ele pegou o cigarro e não olhou para mim, eu não sei se ele agiu de um jeito furtivo e